Olá, tudo bem? O objetivo dessa pequena apresentação é discutir algumas questões sobre o método existente em astrologia chamado duração da vida. Veja, duração da vida, o próprio nome já diz, ele não calcula a data da sua morte ou de alguém que você quiser saber, mas sim a duração da sua vida. Existem várias implicações, sempre houveram essas implicações, que são de natureza ética e de natureza técnica. O quanto que o resultado que você encontra pode ser interpretado objetivamente ou o quanto pode ser interpretado subjetivamente. Quais os limites? Sempre houve esse questionamento. Esses métodos surgiram inicialmente na Grécia e aqueles que hoje nós conhecemos como método de Ptolomeu deriva exatamente desse modelo grego de calcular as idades do homem. Você pode me questionar que na época da Grécia o pessoal vivia menos e hoje o pessoal vivia mais. Por incrível que pareça, essa crítica não cabe, porque as metodologias existentes, elas permitem, a princípio, você pensar numa vida de até 120 anos. E eu acredito que o ser humano esteja apto a viver até em torno disso, com saúde e até um certo grau de lucidez. Em algum momento ele vai chegar lá, né? A longevidade da vida humana tem aumentado, embora a gente ainda tenha o desafio de fazer com que essa última etapa da vida possa ser vivida com dignidade. Mas, de um ponto de vista astrológico, de um ponto de vista do método, existem duas metodologias, duas filosofias por trás. Deste modelo grego, a gente tem hoje o método de Ptolomeu, que não se preocupa exatamente em chegar a uma data de morte. Na verdade, nenhum dos métodos faz isso. O que ele se propõe a dizer ou apresentar para você é a duração da sua vida. Vétions Valens e Ptolomeu trabalharam com métodos muito similares, as diferenças são sutis, mas essencialmente o método de Ptolomeu, que é o que eu desenvolvo no curso, ele trabalha com um princípio de um astro que é a Feta, que corresponde ao Hilek, e o Anereta. Quando você trabalha com esse princípio, você tem um astro que doa a vida, que é o Afeta, ou Hilek, é o astro que representa a sua condição de saúde, a sua vitalidade, a sua energia. E existem alguns princípios para a gente encontrar o astro afeta. No método de Ptolomeu, a priori, qualquer astro pode ser o afeta, embora preferencialmente sejam os luminares, o ascendente, a fortuna e, eventualmente, a Sun. E nesse método a gente tem então um outro astro que tira a vida. Ptolomeu, lá no livro 3, se não me engano, no capítulo 10, ele não descreve o método como algo feito para calcular a duração da vida, mas sim para calcular, obter períodos extremamente críticos na sua vida, que podem ser associados a enfermidades, e, eventualmente, num destes períodos, e são períodos, não são datas, são épocas, são períodos de 3, 5, 7, às vezes até mais anos, onde uma determinada enfermidade pode levar a óbito. Então veja, com Ptolomeu, a gente não chega à data da morte. A gente chega, sim, aos períodos extremamente críticos que precisam ser analisados, fazendo uso de outros métodos. Esse método, talvez pela falta de compreensão, na época, na Idade Média, quando ele foi reestudado, foi abandonado e preferiram usar o método árabe, considerado mais preciso, também mais complexo. Vétions Valens, com relação a esse método,
ele sugere que esses tipos de métodos não são apropriados para indicar ou não se propõem a indicar exatamente a data da morte, mas sim a duração máxima da vida. Então, Vettius Valens tem essa observação, lembrando que Vettius Valens é contemporâneo de Ptolomeu, e nós estamos falando de astrologia grega. Os árabes já seguiram por um outro caminho, onde também obtém-se o Hilek, e a partir deste Hilek, que é o astro doador de vida, que tem regras ou princípios bastante similares àqueles de Ptolomeu, embora diferentes, mas ele tem um segundo astro que é responsável, o Alcoodem, por dizer o quanto será a duração da sua vida. E a partir desse Alcoodem, são feitas algumas contas, umas continhas, onde você vai adicionar anos e vai subtrair anos, para você chegar na época que vai corresponder ao número de anos da duração da sua vida. Veja, são metodologias e princípios diferentes. Em Ptolomeu, você calcula os períodos críticos a partir de um astro matador. E nos métodos árabes, você não calcula períodos críticos, mas você já calcula diretamente a duração da vida. E aí faz alguns pequenos ajustes. O modelo árabe que nós conhecemos hoje foi, assim dizer, organizado por Bonatti. E sempre que passa por Bonatti, apesar dele ter sido um gênio e um astrólogo bastante importante para a astrologia que nós praticamos hoje, ele é bastante confuso. E ele mesmo diz, quando ele traz o seu método, que, dentro do ponto de vista dele, alguns ajustes ainda ficaram faltando. E ele alega que ele não encontrou nos textos que ele traduziu. Bom, vamos continuar discutindo. Bonatti introduziu um estudo anterior, que ele chama os diferenciais, são conhecidos hoje como os 4 diferenciais de Bonatti, que já avaliam, em função da existência ou não de um Hilek, porque o método de Bonatti é mais criterioso, então há a possibilidade de você não se deparar com um Hilek, e a partir desse Hilek, você saber se aquela criança vai amamentar, vai se alimentar, enfim, você já faz um pré-estudo do Hilek antes de você partir para esse cálculo complexo do Alcoodem. Tá? É complexo. E nem sempre você vai conseguir de uma vez. Bom, vamos agora para o século XX, século XXI, onde procurou-se revisitar todos os métodos e técnicas antigas, e lógico que se passou-se por essa duração da vida, e a gente tem 2 vertentes. As vertentes que estudaram e abandonaram, e as vertentes que nem se deram ao trabalho de estudar, porque, a vida a Deus pertence, não é isso? Então eu vou fazer um parênteses. A grande vocação da astrologia é a previsão ou predição, como a gente diz em astrologia tradicional. É a grande vocação. Ela foi feita para a gente ouvir as mensagens dos deuses, representadas pelos astros, foi feita para a gente se antecipar às consequências e poder administrar os efeitos dessas consequências, ou até minimizar as consequências dos acontecimentos que foram preditos. É Morano, século XVI, que diz que a partir do momento que você tem um mapa astrológico, tudo pode ser predito a respeito do que aquele mapa astrológico representa.
A minha pergunta é: se eu posso predizer a assinatura de um contrato de compra de um imóvel, se eu posso predizer um acidente automobilístico, se eu posso predizer a chegada de um ente querido, visita, ou a chegada de um ente querido, um bebê à sua família, se eu posso predizer uma viagem de lazer, uma nomeação para um cargo público, se eu posso predizer todos esses eventos, a minha pergunta é: por que é que eu não posso predizer a duração da sua vida? Sim, com essas duas ideias em mente. Número um, que foi o que alguns astrólogos estudaram e abandonaram. O método em si tem problemas, não é preciso. O de Ptolomeu não oferece exatamente uma data, oferece um período amplo, e vários inclusive, e o método de Bonatti nem sempre dá certo, porque o próprio Bonatti já dizia que estava faltando alguma coisa. Qual foi a solução que alguns astrólogos, na década de 80 principalmente, resolveram buscar para tentar fazer os ajustes? E veja, tudo é combinado. Então, quando você trabalha com esse método, você vai fazer o método de Ptolomeu, você vai fazer o método de Bonatti e ainda vai checar as direções secundárias de arco solar, quero deixar bem claro, porque o Sol está associado não apenas com o exercício da sua autoridade, mas também com a sua vitalidade. Então, toda vez que a gente for tratar de um tema relacionado à sua saúde ou à falta dela, à sua vitalidade ou à falta dela, nós vamos olhar para o Sol. O método que utiliza o Sol como ponto de partida é o método do arco solar. Então, você vai fazer as direções secundárias ou progressões secundárias de arco solar. E vai conciliar com as outras duas. E se você for bom de interpretação, você ainda vai juntar com os trânsitos. Só que tem um porém, que é uma nota que tem lá nos estudos dos astrólogos árabes. Apesar da casa 8, desde os tempos de Manilos, ser associada à morte, tem um erro de compreensão. Manilos chamava a casa 8 como os portais de Tifo. Então são os portais que te levam à morte, e não à morte. Essa falha de compreensão resultou com que os astrólogos seguintes transformassem a casa 8 na casa da morte, e ela é o ingresso da morte. O que acontece no Sol? O Sol, quando transita a casa 8, corresponde aproximadamente ao período entre 14 e 16 horas, o Sol ainda está no céu. Qualquer astro transitando a casa 8, ele ainda pode ser visível. A casa 8 não é a casa da morte, é a entrada da morte. A casa da morte, onde o astro morre, onde o astro se põe, onde o Sol se põe, é de fato a cúspide da 7, o descendente. Então você nasce no ascendente, a sua primeira inspiração, e você expira, a gente diz que o decúgio expirou na cúspide da 7ª, no descendente. Então, o descendente se opõe à vida. O que é que se opõe à vida? A morte. É o grande inimigo da vida, é a morte. São os dois opostos. A morte se opõe à vida da mesma forma que a vida se opõe à morte. Então, a cúspide da 7, planetas que estiverem lá posicionados, regente, é a primeira coisa a ser investigada nas secundárias. Verifique ainda também o eixo do meridiano, que inclui o meio do céu e o fundo do céu, uma vez que o fundo do céu representa também o começo e o fim
de todas as coisas. A gestação no mapa da mãe será encontrada na quarta casa. Então, se você quiser saber se a mãe terá uma gestação tranquila, uma gestação boa, ou como será aquela gestação, você vai olhar para a casa 4 do mapa da mãe. Qualquer ideia, qualquer criação sua, ela é gestada na quarta casa. A criação se dá na quinta. Então, a quinta é a casa da criação, é a casa dos filhos, do corpo e da mente. Isso antes de olhar até os trânsitos, porque provavelmente haverá um trânsito. E antes de tudo isso, o mais importante, você não vai fazer esses cálculos de forma absolutamente mecânica. Você vai primeiro interpretar o mapa astrológico e considerar o quanto que aquele nativo ou aquela nativa tem de vitalidade. É o primeiro passo. Estimar se, em função das características daquele mapa, ele é longevo. Tentar avaliar o tipo de morte, se é uma morte acidental, é uma morte tranquila, é uma morte dormindo, é uma morte em função de uma enfermidade. Que enfermidade? Bom, quando a gente pensa aqui em enfermidade, a gente automaticamente vai pensar em secundárias para saber quando aquela enfermidade vai se instalar. É uma enfermidade de 6, é uma enfermidade de 12. Porque se for uma enfermidade de 12, você vai tratar o resto da vida com medicação. Na 8, você vai encontrar só a entrada para a morte. Então, o que te leva à morte, a causa da morte, o que te matou, você vai encontrar na 7ª casa. Tá? Então, tudo aquilo que representa uma morte para você será encontrado na 7ª casa. Quando você se casa, você mata o eu. Quando você se associa, você mata um pouco da sua individualidade. Na 7ª, você vai encontrar todos os adversários ou inimigos que você conhece. Você sabe o CPF, você sabe o número do telefone celular, você sabe tudo a respeito do teu inimigo. Não é isso? A morte é o inimigo conhecido. Porque você sabe que a partir de um determinado momento da sua vida, o que você tem para frente de vida, em um determinado momento, começa a ser menor do que você já viveu. Não sei se você já está tendo essa experiência, quando de vez em quando eu penso nisso, me dá uma certa melancolia, mas bora em frente e viver da melhor forma possível que me resta ainda. Henrique, você fez o cálculo? Sim, eu fiz o cálculo. Eu tenho uma boa aproximação de quando eu vou morrer e de quê. E o que eu vou ter antes de morrer. E já deixei o pessoal aqui em casa avisado. Não estiquem a minha vida. Tá? Então, se você se acha preparado, você já viu o que você precisa ter de base. Tá? Você vai precisar conhecer o mínimo de interpretação de mapa astrológico, um básico, né? Para você poder identificar esses fatores, que é o primeiro passo, antes de você fazer qualquer análise. Depois você vai avaliar pelo método de Ptolomeu, você vai checar as secundárias com a prorrogação, e é esse o passo que a gente faz, é o mais prático. Vai tentar buscar uma data com o método de Bonatti, que nem sempre dá certo, já vou lhe avisando, tá? Mas a gente traz o mais possível para que fique certo. No mapa da M, se você fizer por qualquer um dos métodos, e principalmente pelo método Bonatti, a diferença é de dias. É um daqueles métodos que dá certo. Mas já vou avisando que tem 2 outros mapas longevos que você não consegue acertar, é o Charlie Chaplin e a Rainha Elizabeth II. São 2 pessoas que, em tese, deveriam ter passado para o plano seguinte antes e viveram mais. Isso considerando exclusivamente os métodos sem a análise das secundárias. Então, a análise das secundárias junto com os trânsitos é fundamental. Depois que você chegou numa boa época com relação às secundárias, dá para você acrescentar os trânsitos para você avaliar se aquilo que você está encontrando em como época é compatível com a situação.
Tá? Quando a pessoa deixa de existir, há um trânsito marcante, sim, e não é dos geracionais. Tá? Geralmente é associado a Marte, quando é uma morte repentina, quando é uma morte tranquila, é associado à Lua, quando você realmente desliga, tá? Acabou, quando você morre dormindo. Pois é, o curso. Henrique, eu me interessei e estou a fim de fazer esse curso. Esse curso vai sair agora na segunda semana de julho, no meu site abracadabrazenead.com.br. Será um curso online. Eu vou dar algumas aulas práticas dentro da própria plataforma, na sequência do curso. Tem suporte, tem mentoria, faz parte da mentoria. Esse curso da direita é uma mentoria gratuita também. Né? Não é um curso que eu possa considerar caro. Tá? Na revisão que eu estou fazendo, eu estou procurando fazer com que ele fique mais fluido, menos teórico, mais funcional. Se você se interessar, é só entrar em contato comigo. Pode ser aqui pelos próprios comentários do daqui do YouTube. Tá? E mais uma coisa que é interessante para você ter em mente. Gostou? Achou o assunto legal? Você, vou pedir a gentileza de curtir, comentar e compartilhar com as pessoas que acham ou que você acha que podem se interessar pelo tema, pelo assunto, até para me contrariar. Esse assunto, como eu disse lá no princípio, ele é bastante tabu, então cabe a controvérsia. Tá? Agradeço por você ter me assistido até aqui. Abraços e paz.